Olá pessoal, para começar o nosso curso de Direito do Consumidor e traçar aí as premissas que a gente vai falar durante todo esse curso, vamos falar um pouquinho das noções gerais e principalmente do conceito de consumidor tão importante para a gente delimitar quando é que as normas do direito do consumidor, quando é que o Código de Defesa do Consumidor e as normas aí que o regulamentam serão aplicadas. E nesse momento, pessoal, já quero dizer para vocês que nós vamos tratar aqui durante esse curso da parte geral do Código de Defesa do Consumidor. A tutela administrativa e a tutela judicial, seja ela individual ou coletiva, ficará para outra oportunidade. Então vamos tratar aqui daqueles aspectos mais gerais do Código de Defesa do Consumidor. E para iniciar, como não poderia deixar de ser, nós temos que falar da proteção constitucional da defesa do consumidor. A Constituição, lá no seu artigo 5º, ela já estabelece a defesa do consumidor como um direito fundamental. Então, lá no artigo 5º, no inciso 32, ela já diz que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Lembrando aí que o artigo 5º ele traz os direitos e garantias individuais considerados como direitos fundamentais pela Constituição. Então, esse direito do consumidor além de ser um direito fundamental, também um princípio da ordem econômica, porque a Constituição volta a falar da defesa do consumidor lá no artigo 170, lá no inciso 5. E lembrando, pessoal, que o artigo 170 da Constituição é aquele que traz os princípios gerais da ordem econômica. Então, o direito do consumidor, a defesa do consumidor, além de ser um direito fundamental, é também um princípio geral da ordem econômica. Bom, e por isso foi aí regulamentada, como a própria Constituição diz que o Estado deve promover na forma da lei a defesa do consumidor, foi editado o Código de Defesa do Consumidor, que é exatamente essa lei por meio da qual o Estado tenta promover ou visa promover a defesa do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, uma lei que veio aí 2 anos após a promulgação da Constituição, para regulamentar uma lei bastante avançada, uma lei referência na defesa do consumidor em todo o mundo, que leva em consideração aspectos importantes da defesa do consumidor e principalmente do equilíbrio da ordem econômica com princípios, por exemplo, como a vulnerabilidade, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. E é importante lembrar também, pessoal, que o Código de Defesa do Consumidor ele foi regulamentado pelo Decreto 2181 de 1997. O Decreto 2181, ele regulamenta não apenas aspectos importantes do Código de Defesa do Consumidor, mas principalmente a questão relacionada ao processo administrativo, a aplicação de sanções às infrações cometidas contra a ordem de defesa do consumidor. Então, diante desse aspecto geral aí, nós podemos dizer que o direito do consumidor hoje é basicamente regulamentado, além das normas constitucionais que o estabelecem como direito fundamental e princípio da ordem econômica, pelo Código de Defesa do Consumidor, que é regulamentado pelo Decreto 2181. E para a gente já falar e entender quando é que essas normativas serão aplicadas, em primeiro lugar, necessário que a gente estabeleça o que é uma relação jurídica de consumo, exatamente em função do fato de que esse arcabouço legislativo ele vai ser aplicado quando estivermos diante de uma relação jurídica de consumo. E a relação jurídica de consumo, pessoal, ela nada mais é do que uma relação jurídica como todas as outras, na qual que envolve necessariamente sujeitos em torno de um objeto, mas nesse caso envolvendo aí uma situação específica, que é a caracterização do consumidor e fornecedor. Então, nessa relação jurídica, o que vai caracterizar essa relação jurídica é a existência aí do cumprimento daquilo que o Código de Defesa do Consumidor estabelecerá como consumidor e fornecedor. Então, a relação jurídica, a relação de consumo é necessariamente uma relação jurídica estabelecida entre, nesse caso, consumidor e fornecedor em torno de um objeto. Lembrando, pessoal, que normalmente a relação jurídica de consumo é uma relação sinalagmática, ou seja, o fornecedor tem algo para exigir do consumidor, assim como o consumidor tem algo para exigir do fornecedor. É claro que aí entram princípios como da vulnerabilidade e hipossuficiência que desequilibram essa relação e, em razão disso, a aplicação das normas de defesa do consumidor, protegendo aquele que é considerado vulnerável na relação, que é exatamente o consumidor. Mas para a gente resumir e tratar de todos os elementos da relação jurídica de consumo, nós podemos dizer que é uma relação jurídica composta pelos sujeitos, ou seja, consumidor e fornecedor, normalmente em uma relação sinalagmática. O fato jurídico, que é exatamente a situação que leva ao surgimento
da relação jurídica e a prestação envolvida, seja o dinheiro, naquele caso da compra e venda, por exemplo, a que o fornecedor tem direito, e o produto também, nesse caso, que ele deve entregar o produto ou serviço que ele deve entregar ao consumidor. Nessa relação jurídica de consumo, a gente vai iniciar falando do sujeito consumidor, que ele é, ao mesmo tempo, passivo e ativo, em razão exatamente daquilo que a gente já diz, por ser uma relação sinalagmática. Mas o que é o consumidor? Essa definição de consumidor, pessoal, ela é definida pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 2º. E ele vai dizer que o consumidor é toda pessoa, física ou jurídica, que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. Esse elemento aqui, essa expressão destinatário final, é que vai importar bastante para a gente entender quem é consumidor e quem não é consumidor. E vem o parágrafo único dizendo aí do consumidor por equiparação, que é aquele que é a coletividade, mesmo que indeterminável, que haja ali intervindo nessas relações de consumo. Pessoal, a gente já fala do consumidor equiparado, mas vamos tratar do consumidor mesmo, entendendo o que é esse destinatário final e que se caracteriza exatamente como consumidor. Antes de tudo, é importante dizer que, apesar de o artigo 2º falar de pessoas físicas e jurídicas, os entes despersonalizados também podem ser sujeitos da relação de consumo. Então, por exemplo, os condomínios, eles também podem, em algumas situações específicas, serem considerados como consumidores, apesar de não serem nem pessoas físicas, nem pessoas jurídicas. Então, os entes despersonalizados, a despeito aí do que fala o caput do artigo 2º, que fala só em pessoa física e em pessoa jurídica, eles também podem ser consumidores, eles podem ser considerados como consumidores. E dentro de tudo isso, pessoal, antes um pouquinho até da gente falar da questão do destinatário final, é importante dizer da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, pessoal, na relação de consumo, ela é um elemento essencial, ela é um elemento pressuposto. A vulnerabilidade, ela é sempre admitida quando existe uma relação de consumo. E lembrar, pessoal, que a vulnerabilidade é diferente da hipossuficiência. Então, todo consumidor é vulnerável, mas nem todo consumidor é hipossuficiente, e a gente já vai entender essa diferença daqui a pouquinho, nas próximas aulas, quando a gente for entender essa diferença entre hipossuficiência e vulnerabilidade. Mas lembrar que em toda relação de consumo, a vulnerabilidade está presente, exatamente em razão da disparidade existente entre o fornecedor e o consumidor, que é aquele que não detém a expertise dos meios de produção. Então, quando a gente fala em destinatário final, que é exatamente aquilo que define quem é o consumidor, a gente está falando aí principalmente de uma teoria finalista ou subjetiva, que é, a princípio, daqui a pouco a gente vê um pouquinho diferente, mas a princípio aquela teoria definida pelo Código de Defesa do Consumidor para dizer quem é consumidor e quem não é consumidor. Essa teoria finalista ou subjetiva é aquela que qualifica o consumidor pela existência do elemento da destinação final do produto, que é aquilo que está escrito lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, e essa destinação final ela é tanto fática quanto econômica, ou seja, fática porque o consumidor é aquele último elo da cadeia produtiva, é o último ponto da cadeia produtiva, é o final da cadeia produtiva. E é também um destinatário final econômico porque ele não utiliza esse produto com finalidade econômica. Então essa, pessoal, é em princípio, numa leitura inicial do artigo 2º do caput do CDC, a teoria adotada pela nossa legislação para definir quem é consumidor e quem não é consumidor. Alguns autores, por outro lado, entendem que consumidor é todo aquele que está presente em uma relação negocial. Então, esses autores vão entender, pela aplicação do CDC, em qualquer relação negocial. Aí a gente tem a teoria maximalista ou a teoria objetiva. Obviamente não é uma teoria tão difundida assim, apesar de alguns autores importantes defenderem a aplicação da teoria maximalista, principalmente em algumas situações, mas é uma teoria que vai de encontro àquela previsão do artigo 2º que diz que o consumidor é só o destinatário final. Em alguns casos também, pessoal, essa teoria pode parecer exagerada, porque existem relações negociais, obviamente, em que aquele sujeito que recebe a prestação ou que recebe o produto não é destinatário final e acaba se utilizando do produto ou serviço para gerar lucro, para exercer atividade econômica. Então, é uma teoria, obviamente, que, mesmo defendida por alguns autores, acaba aí sendo infirmada pela própria redação do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. Pessoal, acontece
que a adoção da teoria finalista, ou teoria subjetiva, que é aquela adotada pela maioria dos autores e que é absorvida da leitura do artigo 2º, em alguns casos ela pode não ser aplicável. Em alguns casos pode ser que exista sim uma relação de consumo, mas não se esteja diante de um destinatário final fático ou de um destinatário final econômico. Nesses casos, pessoal, a teoria finalista acabava afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor de forma indevida. Então, mesmo havendo ali uma situação de vulnerabilidade e hipossuficiência, aquele sujeito ficava desamparado exatamente em função do fato de que ele não era um destinatário final. Em razão disso, os autores desenvolveram a denominada teoria finalista aprofundada ou teoria finalista mitigada. O que essa teoria fala, pessoal? Além do fato, não basta ser destinatário final, pode ser que aquele consumidor nem seja o destinatário final, mas existe uma hipossuficiência agregada nessa situação. Então, pessoal, imaginem a seguinte situação. Uma empresa, vamos considerar aqui uma pequena empresa, adquire os mobiliários para a sua atividade econômica. Obviamente, pessoal, aqueles mobiliários não serão utilizados na produção do seu produto. Aqueles mobiliários são utilizados ali como acessórios no exercício da atividade econômica. Nesse caso, a gente poderia aplicar a teoria finalista subjetiva, dizendo que, naquele caso, a empresa é realmente uma destinatária final econômica destinatária econômica e fática daquele produto. Só que em algumas situações pode ser que essa pequena empresa adquira produtos que serão utilizados, mesmo que indiretamente, ali na sua atividade econômica. Vamos supor que essa empresa adquira linhas telefônicas e ela utiliza as linhas telefônicas para se comunicar com os seus consumidores. Nesse caso, pessoal, se a gente fosse adotar a teoria finalista subjetiva, ali nós não poderíamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor nessa relação entre empresa e telefonia. Porque a empresa acaba utilizando esse telefone para fazer girar a sua atividade econômica. Ela não seria, portanto, uma destinatária fática nem econômica. Mas essa situação geraria uma disparidade muito grande, porque a gente sabe que as companhias telefônicas detêm aí um poder muito grande frente a essas pequenas empresas e a aplicação das normas do Código Civil em vez das normas do Código de Defesa do Consumidor poderia prejudicar sobremaneira essa empresa. Então a teoria finalista mitigada vem equilibrar essa situação e dizer que mesmo que esse destinatário final não seja um destinatário final econômico, porque a empresa acaba se utilizando dessa linha telefônica nas suas atividades econômicas, ela é sim uma consumidora, porque está presente ali o elemento da hipossuficiência. A pequena empresa não consegue se equiparar à grande empresa de telefonia. Então, hoje em dia, essa teoria finalista aprofundada ela é bastante adotada, tanto pela doutrina, também quanto pela jurisprudência, para gerar um equilíbrio maior nas relações de consumo e possibilitar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relações que, a princípio, não seriam possíveis em razão daquela palavrinha, daquela expressão destinatário final, lá no artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor. E falando do parágrafo 1º, que fala lá do consumidor equiparado, ou bystander, ele vai estar presente, pessoal, não só no parágrafo 1º do artigo 2º, como em outros artigos do CDC. O consumidor equiparado, pessoal, é aquele que, mesmo não atuando diretamente na relação do consumo, é afetado por ela. Então, isso está presente ali no parágrafo 1º do artigo 2º, quando fala da coletividade, mesmo que indeterminada, que acaba influindo na relação de consumo, e nós vamos ter também a previsão do consumidor equiparado lá no artigo 17 e no artigo 19, que fala ali daquelas pessoas afetadas tanto pelo vício quanto pelo fato do produto, principalmente pelo fato do produto e do serviço. Então são aqueles consumidores que, mesmo não estando diretamente envolvidos na relação de consumo, são por ela afetadas. Então, se a gente quisesse resumir aí o que é o consumidor equiparado, a gente poderia dizer que é todo aquele que, mesmo não participando diretamente da relação de consumo, acaba sendo afetado por ela. Pessoal, é muito importante essa definição do que seja consumidor ou do que seja considerado como consumidor para o restante do nosso curso, porque só nesses casos em que há o consumidor envolvido nessa relação
é que essa relação será configurada ou será considerada como relação de consumo. A partir de agora, a gente passa também a falar do outro sujeito da relação jurídica de consumo, que é o fornecedor.